é o GRCast, o podcast da ginástica rítmica brasileira. Eu sou a Maju, treinadora, árbitra nacional e empreendedora apaixonada por ginástica rítmica. E hoje eu recebo uma convidada incrível. Ela, que nasceu na Serra, no Espírito Santo, entrou na seleção brasileira adulta em 2018, foi a 2 Olimpíadas, viveu um crescimento histórico do conjunto brasileiro, passou por lesões, por cirurgias, é embaixadora no Mundial do Rio 2025 e se aposentou aos 22 anos. Hoje ela segue na GR como árbitra, comentarista e coreógrafa. Recebam com muito carinho a menina do sorriso, Débora Medrado. Obrigada, é um prazerzão estar aqui, Maju. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você sabe que você é referência nacional na ginástica rítmica e eu fico muito feliz de te receber aqui. Débora, para muita gente, você é a menina da seleção, a menina das medalhas. Mas eu quero saber antes de tudo isso, lá atrás, quem era a Débora menina antes de tudo acontecer? Como é que começou a sua história com a ginástica rítmica? Olha, eu não me lembro criança sem ginástica, assim. Eu sempre fui uma criança muito enérgica e muito flexível, eu nasci flexível. Isso me ajudou muito nesse meio da ginástica. O meu pai, ele é profissional de educação física, então eu sempre pedi ajuda para ele, pai, como faz estrelinha, pai, como faz uma bananeira, né, parada de mão, assim. E ele me ensinava. Na escola eu tinha ginástica artística e eu gostava também de fazer aquilo. Mas eu comecei um projeto social de balé. A minha prima ia começar um projeto social de balé, e me chamou para ir junto. Eu fui, fiz ali um ano, me destaquei pela flexibilidade, a professora já teve um olhar ali, nossa, ela tem talento, falou com a minha mãe. Mas eu não gostei muito do balé, achei um pouco parado. Fiz um ano, ai mãe, eu quero outra coisa, e meus pais foram em busca de outra coisa. Encontraram um projeto social na Universidade Federal do Espírito Santo, que tinha ali ginástica rítmica, artística. Na época era ginástica geral, mas hoje é ginástica para todos. E eu entrei nesse projeto, eram 2 vezes na semana, eu amava, amava, me identifiquei super. E a Universidade Federal ia entrar em greve. A professora de ginástica rítmica teve um olhar para mim também, viu que eu tinha um talento, falou com a minha mãe, para minha mãe procurar outro clube, né, específico para ginástica rítmica. E assim a minha mãe e o meu pai fizeram. Eles foram em busca de um clube, encontraram o clube de ginástica rítmica, que o Espírito Santo é celeiro da ginástica rítmica, então foi fácil assim, de encontrar um clube. Fiz o teste para o clube, passei e ali começou a minha vida na ginástica. Você começou com quantos anos? Comecei com 9, faltavam poucos meses para completar 10 anos. Muita gente considera isso tarde para ginástica rítmica, né? Você acha que isso influenciou, impactou de alguma forma? Olha, realmente, é um pouco tarde, porque a ginástica rítmica é um esporte a longo prazo. Então, as meninas começam muito nova e terminam muito nova também, ali no auge, 23, 25 anos. Pouquíssimas chegam a 30 anos, é bem raro, assim. Mas foi uma influência ali da idade, sim, porque as meninas já estavam mais desenvolvidas da minha idade, mas eu amava tanto que eu ficava mais tempo no ginásio, que eu via tantos vídeos, que eu aprendi muita coisa vendo, e eu era tão viciada em ginástica que eu treinava em casa. Então, o meu manejo de aparelho, esse contato com o aparelho melhoraram muito rápido por conta disso, eu acho. Porque eu brincava muito, então eu tinha aquela vivência com os aparelhos em casa, eu ficava mais um pouquinho no treino, então eu fui ali correndo atrás do tempo que eu perdi. Bacana. E como você comentou, o Espírito Santo é um celeiro, né? Tem uma tradição forte na GR. Como que esse ambiente te formou? De estar, né, num ambiente propício para isso? Foi sensacional, porque desde que eu tinha 10 anos eu treinei ao lado de ginastas, campeãs pan-americanas, sul-americanas, ginastas que estavam ali treinando já para a Olimpíada do Rio. Então, assim, foi sensacional. Eu realmente vi onde eu podia chegar. Eu vi o meu sonho do meu lado. As meninas do meu lado, elas realizavam o que eu estava querendo como criança. Eu lembro, eu pequena, ainda nos primeiros anos, as meninas tinham voltado de Aracaju, ou ainda já eram da seleção individual, e elas trouxeram uniformes e deram para as meninas novas. Eu recebi um, eu fiquei tão feliz que recebi uma blusa da seleção. E ali eu falei, cara, eu quero ser da seleção também, e vai ser tudo, e elas treinam aqui, eu posso chegar onde elas estão. Então, assim, foi sensacional. Eu, logo pequena, nos meus primeiros meses, anos de ginástica, já tendo esse contato com pessoas tão experientes. Com certeza, essa experiência, assim, não é para poucas, né? Você deu sorte
de estar ao lado, como você falou, de grandes nomes e o ambiente influencia bastante. E aí, quando que foi que você percebeu assim, cara, é um sonho real, eu consigo chegar lá, é possível, que você conseguiria chegar na seleção? Quantos anos você tinha quando você se deu conta disso? Olha, eu acredito que no juvenil só. No infantil eu sabia ali que eu poderia, né, conquistar coisas em brasileiro. A gente conseguiu no Campeonato Brasileiro de Conjunto Infantil, foi em Manaus, 2014, a gente conquistou todos os ouros. Então, nossa, temos potencial, fui melhorando. Mas em 2016, 2017, aí 2017 eu tinha certeza, mas 2016, acredito. 2015, 2016, eu fui tendo um pouco mais de noção, assim. Ah, legal. E como que foi a sua convocação? Nossa, minha convocação. Antes da convocação, em 2016, eu tive que fazer cirurgia no joelho. Então, eu imaginava que no ano de 2017 eu não conseguiria muita coisa, ia ser aquela coisa mais difícil, mais lenta. Mas foi o melhor ano da minha carreira individual. Eu consegui me recuperar bem e consegui medalhas nos estaduais, nas seletivas e nos Jogos Escolares Nacionais, nos Campeonatos Brasileiros individual, no adulto, que era meu último ano de juvenil, então eu subi uma categoria, por equipe a gente ganhou ouro. Juvenil, eu fui vice-campeã e medalha em tudo, ganhei ouro também numa final. E Campeonato Brasileiro de Conjuntos, a gente foi campeã. Então, eu medalhei demais, então eu fui vista ali. E isso chamou a atenção da Camila, ela sempre está, né, como olheira, e ela me convocou para uma seletiva em Aracaju. Então, eu lembro que eu estava 2 semanas parada, porque eu competi 2 semanas, depois fiquei, né, colocando as provas em dia, estudos em dia, tudo em dia, e a Mônica me mandou uma mensagem. Débora, a Camila te convocou para a seletiva do conjunto, sua passagem é na sexta. E sei lá, era uma quarta-feira. E o meu Deus, e eu não tô treinando, socorro! Mas claro que eu fui. E uma coisa legal, eu não gostava de conjunto. Pra mim, se fosse pra escolher, eu escolheria individual. Eu não gostava, achava que era muita briga e tudo mais, e não sei o que, eu não gostava. Mas, pra mim, sempre foi assim, todas as oportunidades que surgiam, eu não podia deixar passar. Porque a minha família lutou muito junto comigo, eles compraram o sonho comigo. E a gente teve muitas dificuldades financeiras, e, cara, seria ali a salvação de tudo, eu na seleção, né, e tudo. Então, eu fui para Aracaju no final de 2017, fiz uma seletiva de 2 semanas, eu e mais 14 meninas, eu acho. A gente ficou ali 2 semanas treinando como a seleção, foi bem puxado, eu lembro, foram vários testes para ver, né, se você estava apto para a seleção, qual era o seu nível técnico, e foi o meu melhor presente de Natal de 2017, se eu não me engano, foi dia 23 de dezembro, a gente recebeu a convocação, aí foi sensacional, foi um misto de alegria e um pouco de tristeza, porque com 15 anos eu já ia me mudar, ia ficar longe da minha família, eu sou muito apegada à minha família, então foi ali um grande desafio, mas uma grande realização também. E qual que foi o maior choque, então, quando você chegou lá na seleção, de fato? Foi o choque físico, foi o choque técnico que também tem, ou foi o emocional? Nossa, vai lado a lado ali o físico com o emocional, porque eu lembro quando eu me despedi da minha família, eu não parei de chorar o voo inteiro. Certeza que alguém pensou, meu Deus, alguém morreu, o que está acontecendo? Tá passando mal. Eu tava assim, chorava, chorava, chorava. E lá, também, se não me engano, nas 2 primeiras semanas eu chorei demais. Toda noite eu chorava. Mas depois eu fui acostumando, porque a rotina sempre é a mesma. Então, a gente acordava, ia para o colégio, ia para preparação, treino, 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 dormia, acordava, treino, treino. E no domingo era o pior dia, porque eu sempre ia para a igreja com a minha família, e hoje é que você não tem treino, então você fica mais de boa, aí você começa a pensar muita coisa. Isso foi complicado e físico também, porque aqui eu treinava 2 períodos só perto de competição. Mas longe de competição sempre era um período inteiro na escola, outro período no treino. E lá eram 2 períodos nos treinos, então até o corpo acostumar, eu penei um pouquinho. Eu imagino. E como que era treinar com Camila Ferezin? Ah, foi sensacional. Eu lembro em 2016, teve um brasileiro lá em Aracaju. E a Camila, ela, né, disponibilizou o ginásio para a gente treinar. Então, foi sensacional ali já treinar com ela no ginásio. Tenho até essa foto e guardo no coração. Foi o meu primeiro, assim, realmente contato com ela. Eu lembro que a Mônica falou, Débora, a última série você pode passar lá para Camila. Eu fiquei super nervosa, eu fiquei super legal. E a Camila, nossa, ela é sensacional, ela sabe muito. Eu admiro demais, demais, demais. Aprendi muito todos os dias com ela. Eu comecei tarde, eu tive muito aprendizado aqui, mas lá eu consegui aprender mais ainda. Ela sabe muito de ginástica, eu me sinto muito honrada de ter aprendido tanto com ela.
E o que o público não imagina sobre como é a rotina de uma ginasta do Conjunto Nacional? Acredito que é a rotina. As pessoas acho que não imaginam quanto a gente treina, quanto a gente se dedica. No ano da Olimpíada, a gente teve a oportunidade de vários repórteres irem lá para o ginásio, acompanhar o nosso dia a dia. E a Bruna, dentro da Casa TV, ela falou: Meu Deus, vocês são os esportes que mais treinam de todos, eu tô chocada. E ela ainda foi numa semana difícil pra gente. Tinha mudado a coreografia, estava chovendo, era pique e bola, a gente treinou muito. A fita embolava, a bola rolava para tudo quanto é lado. Então, ela foi numa semana difícil, ela viu como a gente treinava para realmente sair certo no final do dia. E é isso, eu acho que a rotina principal, as pessoas acho que não imaginam tanto que a gente se dedica para aquilo. Horas e horas de treino, dedicação, repetição, repetição, para sair perfeito na hora da competição. E assim, você viveu lá na seleção um momento muito histórico, né? Você viveu bem aquela transição ali a partir de 2018, 2019, onde o Brasil cresceu muito na ginástica rítmica no cenário internacional, nos PANs, nos mundiais, nas Copas do Mundo, nas Olimpíadas. Quando que você sentiu assim que o Brasil realmente tinha mudado de patamar? Acredito que em 2022, no Campeonato Mundial, que a gente foi a primeira vez top 5 ali, Eu ia foi a grande perguntar mudança. justamente disso. Eu Ali ia foi uma grande perguntar do mudança. Mundial. O Mundial, assim, foi incrível, né? Colocou o Brasil no top 5 do mundo. E o que existia por trás desse resultado? Porque, assim, top 5 do mundo, tá, mas o que vocês fizeram para se tornar top 5 do mundo? Muito trabalho. A gente trabalhou muito, muito, muito. E foi um trabalho não só da ginástica, da comissão, mas realmente de toda a comissão mesmo, das pessoas por fora, das pessoas por fora, por fora. Foi um grande trabalho de anos aí. A Camila, desde 2011, ela luta por isso, ela trabalha por isso, para ter chegado no top 5, agora no top 2. E foi muito trabalho. A gente estava junto desde 2018, a maioria do time, e isso contribuiu bastante, porque a gente vai se conhecendo. Conjunto é muito isso também, é muita conexão. E a gente estava bem conectada, todas se conheciam bastante, o nosso nível técnico estava bem bom, a nossa coreografia estava super competitiva, com uma nota de partida muito alta. E o Brasil sempre teve uma nota boa de artístico, e o código olhou para isso com mais carinho, para o artístico. Então, acredito que tudo contribuiu. Trabalho, anos de trabalho, trabalho do momento, código do momento, série difícil, nível técnico. Então, eu acredito que o trabalho mesmo é a resposta. Foi a sensação que a gente sentiu, assim, assistindo como telespectador, de chegou o nosso momento de brilhar. E aí, como que era essa pressão, assim, de representar um país que ainda estava construindo esse respeito internacional, né? Assim, eu imagino que nos outros países era um comentário de tipo, nossa, o Brasil? O Brasil veio assim, o Brasil tá assim. Como que vocês se sentiam quando chegava lá para competir? Sim, a gente tá assim. A gente se sentia mais olhada, realmente, mas quando a gente entra para competir, a gente não pensa em mais nada. É só a gente, os aparelhos, Deus, o tapete, ali os dados da frente, as nossas treinadoras. Então a concentração é tão grande que eu não queria saber se a Itália estava olhando para mim, se a Ucrânia estava olhando para mim. Só quando a gente estava revisando o tapete, a gente dava uma olhada ou outra, mas a concentração é tão grande por representar essa nação tão, tão linda, que eu amo representar o Brasil, amava representar o Brasil. É uma das melhores sensações da vida é escutar o hino numa competição, a gente ganhando ali no pódio. Então, era uma grande responsabilidade, então precisava de uma grande concentração também. E acredito que a pressão também de que, cara, você trabalhou tanto, você fez tantas vezes corretas, e agora é o momento. Então, tem uma pressão nisso também, então a concentração precisa ser extrema. Você comentou do Mundial de 2022, que foi muito marcante, né, para todos nós. Mas teve algum outro resultado, alguma outra competição que foi mais marcante por dentro do que as pessoas imaginam para vocês? Ai, todas são muito marcantes. Individualmente, eu tenho uma especial, além das Olimpíadas, Mundiais e tudo, mas 2021, a Copa do Mundo de Baku é muito especial para mim. Foi a minha primeira competição pós-cirurgia. E, cara, ali é muito marcante. Eu consegui provar que eu era capaz, não só para mim, mas para todo mundo. Ali foi muito especial para mim. E como equipe, putz, tiveram várias, 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 várias. Mas eu vou falar ali de mundiais do 2023. Foram muitas provações antes para a gente chegar lá e conseguir a vaga e fazer uma série boa com todas as adversidades. Vou conseguir a vaga para a Olimpíada um ano antes. É muito mais de boa do que no ano da Olimpíada, como em Tóquio.
A gente conseguiu a vaga um mês antes, a pressão era assim, extrema, extrema, ou era ali ou não era mais. Em 2023 ainda tinha uma outra oportunidade nos Jogos Pan-Americanos, Santiago. Então, 2023 foi super especial também como equipe. Você comentou das Olimpíadas, era o meu próximo assunto. Que é assim, o que eu mais tenho curiosidade de saber, e acredito que todo mundo tem curiosidade de saber. Especificamente para você, como é que você recebeu a notícia do adiamento das Olimpíadas? Que para você foi um alívio, né? Conta um pouco de como que foi essa época da cirurgia e daí do adiamento das Olimpíadas e a sua chance de poder participar em Tóquio. Para mim foi um grande respiro. Ali meu coração ele vibrou mais forte, começou a queimar de felicidade, porque eu comecei na seleção em 2018 e eu entrei na seleção com o objetivo de ir para uma Olimpíada. Quando eu vi a possibilidade de ser uma atleta olímpica ali, virou meu sonho, virou meu objetivo de vida. E eu faria de tudo para ser uma atleta olímpica. De tudo, de tudo. E quando chegou em 2020, eu já não estava aguentando mais de dor no pé. Pela mudança de carga, o formato anatômico do meu pé também não era apropriado à ginástica. O meu segundo metatarso era um pouco maior. Então, quando eu ficava na ponta do pé, sobrecarregava só esse ossinho. E dava edema ósseo, fratura por estresse, e eu precisava controlar a carga. Então, eu sempre precisava sair do treino, colocar um tênis, voltar de tênis. Não dá, na época eu era até capitã, não dá para uma capitã estar fora do barco. Então, depois eu parei de ser capitã também, por causa desse vai e vem, era complicado. E você não vai para uma Olimpíada assim, tá no conjunto, sai do conjunto. Você precisa estar ali treinando. Você treina muito, muito, muito para chegar em uma Olimpíada e bem. E quando chegou em 2020, eu não estava conseguindo mais nem. Eu acordava, não aguentava mais andar direito, já colocava um tênis. E eu acordava, já sentia muita dor para pisar no chão, precisava colocar um tênis. E ali estava ferindo não só a Débora ginasta, mas a Débora pessoa também, já estava mais complicado. E eu dei um tiro no escuro, assim, porque a última cartada era uma osteotomia, era uma cirurgia no pé. O médico cortou meu metatarso, os dois pés, porque o problema era nos dois. E na hora que o osso consolidou, diminuiu de tamanho. E quando eu fui voltando a treinar, né, logo depois dos meses de recuperação, o peso ficou melhor sobrecarregado no meu pé. Eu ainda lesionava, mas com mais volume de treino. Então eu aguentava mais treinamento. Só que esse período, quando eu fiz a cirurgia, a Olimpíada não tinha sido adiada. 20 dias depois, a Olimpíada foi adiada e vários atletas fizeram cirurgias, porque dava tempo. Só Sim. que eu já tinha adiado a minha Olimpíada. Naquela época eu falei, tudo bem, você não vai para Tóquio, mas você vai para Paris. Vamos se recuperar e foco para a próxima. E na hora que falaram, a Olimpíada foi adiada, eu falei, meu Deus, foi para É o mim, meu vai dar momento. tempo, é o meu momento de brilhar. Vai dar tempo, eu vou conseguir me recuperar, vai dar tudo certo. E, cara, demorou muito. Demorou muito. O médico falou: 2 meses você volta. Eu demorei 6 meses para voltar aos poucos. Demorou muito. As meninas foram para Portugal na missão Europa e eu fiquei em casa. E nessa época eu precisava mostrar que eu queria muito, porque eu já estava em casa, eu já estava recuperando. Eu acordava de madrugada para pegar o fuso horário de Portugal para treinar com elas. Eu fazia tudo, tudo que estava no meu alcance eu fazia. Elas ainda estavam em Portugal, voltei para Aracaju, consegui me recuperar lá na fisioterapia da seleção. Quando elas voltaram, eu ainda era difícil porque eu dava um passo para frente, dava 2 passos para trás, porque até decidir ali como que era o controle de carga era complicado. Eu aceitar aquele momento também era complicado, eu precisei de muita ajuda com a psicóloga. E a comparação, porque eu ainda estava me recuperando e as meninas já estavam em uma performance altíssima. Então, essa corrida contra o tempo foi complicada, mas eu acho que esse é que dá o gosto especial de eu olhar para trás e falar: caraca, eu fui muito guerreira, eu mereci mesmo estar ali dentro. Realmente, palmas para mim, eu falando comigo mesma, né? E essa Olimpíada eu vou conseguir. E na hora que eu entrei na Olimpíada, eu falei: meu Deus, tipo assim, eu não acredito. Eu acredito, mas eu não acredito. Eu tô na Olimpíada, eu competi uma Olimpíada depois de tudo que eu passei. Então, a Olimpíada de Tóquio é um marco muito forte na minha carreira. Que legal. E duas Olimpíadas, duas Déboras completamente diferentes. O que que mudou de uma para outra? Nossa, 2 Olimpíadas. Assim que eu acabei Tóquio, eu pensei, caraca, só mais 3 anos. Aí, quando a gente voltou da viagem, tinha uma torre Eiffel, assim, no aeroporto. Eu falei, caraca, eu tenho que ir pra Paris.
Não é possível, 3 anos. Eu aguentei 4, 5 anos. Eu não vou. Pô, 3 anos, eu tenho que ir pra Só Paris. mais um E pouquinho. foi a melhor decisão da minha vida, porque foram os melhores, foram os melhores primeiros anos do Brasil, porque agora tá melhor ainda. Sim. E a gente conseguiu a primeira medalha depois de 9 anos, porque a primeira medalha foi em 2013, se eu não me engano, em Minsk, do Conjunto do Brasil. A gente conseguiu em Péssaro. Caraca, ali já foi uma grande realização. Aí vai o Mundial Top 5, meu Deus do céu. 2023, medalhas, medalhas, medalhas. Classificação olímpica, 2024, Olimpíada. E Você eu chego tava pra daqui, Olimpíada. não saio, daqui ninguém me tira. Sim! E a gente chega na Olimpíada como favorito, e a Olimpíada que tem público, porque em Tóquio não tinha público. É Então, quando a gente entrou verdade. em Tóquio, era um silêncio, mas ao mesmo tempo era um barulho, porque, cara, é uma Olimpíada, assim, e o estado de flow em Tóquio. Era incrível, porque parecia um barulho, mas era um silêncio. Em Paris já tinha realmente o barulho da torcida. Paris foi muito especial. Eu consegui levar a minha mãe e a minha irmã para a Olimpíada. Então, nossa, são grandes realizações que até hoje eu tento digerir tudo. Que legal. E o que que passou na sua cabeça, assim, no momento onde vocês estão ali, de cabeça baixa, antes de chamarem, enfim, o Brasil, o que que passa na cabeça? Eu sei que é um estado de muita concentração, mas tem aquela emoção também, né, de pensar, nossa, eu vim até aqui, agora é o momento de dar um 100%, 200%. O que que passa na cabeça antes de entrar no tapete? Antes de entrar no tapete, eu só pensava no momento presente. Eu não pensava em mais nada a não ser na coreografia. Eu falava muito comigo mesma, tem vários vídeos eu fazendo os movimentos, eu mentalizava muito, visualizava muito para chegar na hora e só ser aquilo. Quando eu cheguei na Olimpíada, a gente aprendeu isso muito com os psicólogos também. Eu trabalhava isso também antes do treino, não só naquele momento. Não era algo novo para mim, era algo que eu já tinha trabalhado. Eu já sei fazer isso, é o mesmo tapete, é a mesma coreografia, e eu mentalizava sério o aparelho, e lançou, e fez, e passou. Eu só pensava naquilo, só na coreografia, para chegar naquela hora e não ser uma Olimpíada, podia ser uma Olimpíada, um Mundial, um Pan-Americano ou um estadual. Eu estaria preparada do mesmo jeito, na cabeça e na concentração. Porque se eu começasse a pensar, meu Deus, eu tô numa Olimpíada, você começa a ficar doida. Porque você começa a falar, meu Deus, é uma Olimpíada. Eu cheguei na Olimpíada. E começa a crescer muito e hipervalorizar aquilo. Isso é muito ruim, porque você começa a ficar muito nervosa. Então eu só pensava que era um treino, que era uma série, e focar realmente no momento presente. Eu, a minha amiga, o aparelho, e lançou e pegou. Concentração máxima ali. Sabe que é muito importante você falar isso, porque eu sei que tem algumas ginastas, né, que acompanham. E é importante falar como você fazia a sua preparação para que elas se espelhem e vejam, né, o quanto é importante focar no momento presente. Nós, dessa nova geração, a gente é muito ansioso, né? Por conta Uhum. de vários fatores. A gente está sempre o tempo todo hiperestimulado. E as crianças, as meninas que estão passando a competir agora, elas passam por essa dificuldade de concentração mesmo antes de entrar na quadra. E aí é o que você falou, se você começa a pensar, meu Deus, a competição, me preparei para chegar aqui, socorro, é a competição principal do ano. Aí o coração vai a milhão. Então, é só mais uma série, você já fez isso tantas vezes, você já acertou isso tantas vezes, você tá pronta. Mentalizar e falar com você mesma, assim, é uma coisa que nós treinadoras falamos, mas que talvez ouvir de você, né, que é uma referência para elas, seja muito importante de se reforçar. E aí, assim, sobre as Olimpíadas, sobre Paris 2024 em específico, foi uma competição onde nós, telespectadores, estávamos, assim, empolvorosos, né? Foi um contexto onde nós tínhamos uma real chance, né, de medalha olímpica, onde se comentava sobre isso em todos os lugares. E o Brasil ficou muito perto da final. Como que você viveu esse momento, aquela adrenalina do acontecido e depois a repercussão, porque, assim, é uma coisa é viver no momento, né? E ver o que aconteceu ali, mas a repercussão foi muito grande. E como que você lidou com tudo isso, assim? Como que o conjunto como um todo lidou com tudo que aconteceu? Foram dois objetivos diferentes da primeira rotação para a segunda rotação. Na primeira rotação, o objetivo era final e final, assim, era fazer a melhor série possível. Tivemos alguns errinhos, mas que não prejudicaram tanto a classificação e a nota, e era possível. E quando aconteceu, né, da lesão, de tudo, mudou. Não era mais final, não era medalha, era tentar. E a gente, quando eu tava ali naquele túnel, eu era a primeira da fila, eu vi aquela luz, eu vi o público.
E a Vicky ainda não tinha chegado, né? Quando ela chegou, passou um filme na minha cabeça, assim. Tudo que a gente tinha construído, ali passou um filme na minha cabeça. Tudo que tinha construído, tudo que tinha trabalhado, as vitórias, as derrotas, os dias bons, os dias ruins. E pra mim, assim, era inadmissível a gente não tentar. Tentar. Vamos caminhar até o tapete e dar tchau e descer. Tudo bem, a gente tentou alguma coisa. E isso pra mim foi especial, da gente ali, vamos, 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 se uniu, respirou, vamos fazer alguma coisa, marca, tenta fazer o que você consegue, vamos. Vamos tentar. O tentar pra mim já era medalha. E a gente, aquilo era a nossa medalha naquela hora. Diferente do arco, mas naquela hora para mim não tinha mais nada, não era final, não era medalha, apagou da minha mente aquilo. Mas era tentar. O tentar ali, a gente tentar, a gente não só tentou, a gente fez. O que mostrou que a gente estava muito preparada, mais preparada do que qualquer um, eu acredito, porque naquelas condições a gente fez aquela coreografia, então você pode ter certeza que a gente Sim. estava muito preparada. Ai, desculpa, não tem como não se Ah, minha emocionar com garganta, isso. minha garganta também deu um nó, Não fazia tem tempo que não dá. como. Assim, particularmente, eu tava grávida, né? E aí eu lembro de estar assistindo, acho que aqui era de madrugada, né? Não me lembro, mas acho que era bem cedo. E assim, eu tava meio acordando ainda. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu acho que a sensação das pessoas assistindo, porque na hora ninguém explicou o que estava acontecendo nas transmissões, né? A sensação foi, gente, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, o Uhum. que aconteceu? E eu tinha uma colega minha, a Débora Falda, de Londrina, que tava lá em Paris, e eu mandava mensagem pra ela, Débora, o que aconteceu, pelo amor de Deus? O que aconteceu? E ela falava, Maju, eu não sei. Eu não sei, chorando, e ela chorando de lá, eu chorando daqui. E eu só chorava, 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 assim, de desespero, de não saber o que tinha acontecido. E quando a gente ficou sabendo, e quando começaram a sair as notícias nos portais e tudo, veio, lógico, a indignação, né, por conta da regra, mas infelizmente teve que acontecer isso para as pessoas se tocarem da necessidade de mudar a regra. Mas veio uma sensação de orgulho mesmo de vocês. Um orgulho imenso, gigantesco. Porque vocês poderiam muito bem não ter feito nada. Tá tudo bem, não dá. Mas não, vocês foram lá e fizeram na mão, entendeu? Os lançamentos tudo na mão. Fizeram o que deu e isso foi muito emocionante ver vocês agradecendo no final, ver a Camila recebendo a Vicky, né? Assim como uma mãe. Eu imagino que ali ela tava dando um colo de mãe. E tudo que veio depois também, né? Porque quando uma queda acontece, a tendência é a gente desanimar. E vocês levaram isso como catalisador, né? Impulsionou vocês a fazer mais e mais e mais. E tanto que estamos aí com a seleção do jeito que tá. Mas, assim, pra mim, o relato é muito emocionante. Não tem como não chorar, porque eu lembro exatamente a sensação que foi. E eu acho que foi a sensação de todos os brasileiros assistindo. De um orgulho. De um orgulho imenso, assim, que é indescritível o que vocês fizeram. Como equipe. E é o que você falou lá no começo, sabe? De que não queria fazer conjunto, porque conjunto briga muito. Briga muito, realmente, né? Principalmente as meninas menores. Mas é uma união e um entendimento pelo olhar que eu acho que nenhum outro esporte tem isso. Isso é verdade. É muito diferente, assim, um individual de um conjunto. Quando você tem aquele time, com aquela energia, com aquela conexão, cara, é sensacional. Você percebe que não é só você que tá sozinha ali em uma Olimpíada, você tem mais quatro que são junto com você e todo mundo tá junto, é uma equipe. Isso é incrível, é realmente incrível. Tem alguma lembrança, assim, tanto de Tóquio quanto de Paris, de um bastidor olímpico, de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa específica, assim, da Olimpíada que você nunca contou? Vixe, da Olimpíada. Talvez ali da vila, onde vocês se hospedaram, de conhecer os outros atletas. Eu lembro de Tóquio, todo mundo tava tirando foto com uma atleta olímpica, acredito que é do atletismo. A gente, vamos tirar também. Cara, era a mulher, eu acho, mais rápida do mundo, a gente não sabia. E isso é incrível da Olimpíada, porque você vai caminhando, cara, você encontra o melhor do mundo de um, o melhor do mundo de outro. Se você tá ali é porque você também é uma das melhores. Sim! Cara, é sensacional esse ambiente olímpico. Legal. Você já falou sobre competir e lidar com a dor durante os treinos, né? Passar por cirurgias, enfim. Como que era pra você sorrir em quadra
mesmo quando o corpo estava no limite, porque para nós assistindo, a gente não imaginava que você estava com tanta dor, né? Pelo seu caso em específico, era uma dor constante, que você convivia e lidava com aquilo. Mas ali na quadra ninguém percebia isso. Como que você fazia para ter esse emocional? Eu amava estar ali dentro de quadro, eu amava competir. Era o meu momento ali, eu tava junto com as minhas amigas, cara, era o meu momento de brilhar, eu amava isso. E eu amava tanto competir, porque quando eu entrava para competir eu não sentia nada, a adrenalina era tão alta. E era um lugar onde eu sonho estar, onde eu sonhava estar, onde eu queria estar. Então, putz, eu amava. Então, o sorriso ali era de paixão mesmo pelo esporte. E qual foi o momento que você falou assim, vixe, meu corpo não aguenta mais, eu preciso ir para cirurgia mesmo? Ah, realmente, o do pé foi no final do ano de 2019, início de 2020. Ali já estava complicado. Já não conseguia mais treinar direito, não ter a mesma performance de antes. Para pisar, para acordar, já estava complicado. Ali foi o momento que eu falei, bicho, ou eu tento alguma coisa diferente, ou eu vou ter que sair da seleção, porque eu já não estou mais rendendo. Entendi. E a aposentadoria, né? Aos 22 anos parece cedo, né? Para quem vê de fora. Para você, como foi essa decisão? Foi uma decisão muito difícil, porque depois de Paris eu ainda fiquei um tempo a mais em casa e quando você não tem, né, o estresse ali do treino, a dor do treino, as coisas que são complicadas, você quer tentar mais, você quer tentar mais um pouco. Você acha que você consegue mais um pouco, né? A sua cabeça te dá uma enganada. E eu ainda estava um pouco lesionada pós-Olimpíada. Eu voltei para Aracaju, eu falei, olha, eu quero tentar mais um pouco. E meu corpo já não respondia mais. A gente teve uma reunião, né? E no conjunto é muito o objetivo do grupo. Não tem o objetivo individual para cada menina. O grupo vai para o Mundial, o grupo vai para a Olimpíada, o grupo. E eu tinha que pensar, porque, né, ou eu tentava ou não tentava chegar até a Olimpíada, ou precisava me retirar, porque é o objetivo de um grupo. E ali foi muito difícil. Eu tentei até voltar um pouco a treinar e eu sentia dor, cara, em tudo que você imaginar. Eu sentia dor nos meus ombros, no meu quadril, na minha coluna, nos meus joelhos, que fazia tempo que eu não sentia dor. Então eu tava vendo ali que não tava dando mais. E era difícil de aceitar isso. Poxa, não vai dar, e agora? E eu conversei de novo mais uma vez. A psicóloga me ajuda muito, a psicologia me ajudou muito. E falei, e ela abriu assim a minha mente de uma forma, a minha família me ajudou muito desde sempre. Até eu falar, é melhor parar bem, no auge, bem com tudo, bem com o meu corpo. Eu já conquistei muita coisa. Eu não preciso de mais uma medalha, não preciso de mais uma Olimpíada para saciar essa vontade. Tá tudo bem, você fez muito, você é muito, né? Eu falava isso muito para mim, para tomar essa decisão. E quando eu tomei a decisão, eu falei, né? Falei, Camila, posso conversar com você? Aí eu falei com ela, a gente chorou muito. Aquele momento. Eu agradeci muito para ela, por ela ter acreditado em mim, porque eu lembro que em 2021 eu já não eu tava ali naquela vai ou não vai para a cirurgia e precisava, né? Tinha uma ginasta a mais e ela acreditou em mim quando quase ninguém acreditava. E ela não, ela continua e eu não só continuei até 2021, eu continuei até 2024 e sempre estava ali no titular, sempre sendo escolhida. Então eu agradeci muito de coração mesmo, pelos ensinamentos, pelas oportunidades. E cara, foi muito difícil. Eu lembro que quando eu anunciei, né, depois da gala lá da CBG, eu recebi tanta mensagem, tanta. Eu chorei tanto, que eu fiquei tão inchada, sabe? Parecendo aquele peixe. É baiacu? Baiacu. Parecendo um baiacu, porque eu fiquei muito inchada de tanto chorar. Mas foi necessário. É uma decisão que eu não me arrependo em nada. Eu falo com muita paz no coração, porque eu realizei tudo e eu fiz. E eu acho que mais do que sair com medalhas, com títulos, com conquistas, é a sensação de você fez tudo que estava a seu alcance. Quando não tinha nada mais para conseguir, eu consegui mais um pouquinho. Quando não tinha nada mais para dar um passo a mais, eu dei aquele passo a mais. Então, isso me satisfaz, sabe? Além de, claro, não posso negar tudo que eu conquistei ali dentro. Mas essa vontade, não, eu vou conseguir mais um pouco, eu consegui, sabe? É importante você falar disso, porque, né, foi uma saída em paz, como você falou, no seu auge, mas não deixa de ser difícil, né? Não deixa de ser difícil, é uma coisa que fez parte da sua vida inteira até então, né? Fazia parte da sua rotina, a sua rotina era isso. Então não deixa de ser um momento difícil, mas facilita saber que você
saiu com essa sensação de missão cumprida, de dever cumprido, e que até no último instante, na última decisão, foi uma decisão pensada no grupo. Isso é muito legal, isso que você falou de todas as decisões são do grupo, né? E você escolheu se retirar porque você viu que a sua missão ali tinha se encerrado, pensando no bem do grupo. Parabéns pela sua escolha, que não é uma escolha nada fácil. Não deve ter sido uma decisão nada fácil, mas não é um fim, né? É uma vírgula. Realmente. E aí você comentou do Gala. Eu queria saber como é que foi esse convite para você interpretar a Luciene Rezende, né? Que responsabilidade. Pois é, surgiu a gala. Aí, se eu não me engano, foi a Bruna que falou: Débora, você pode ser a Luciene e tudo mais. Eu não lembro, eu acho que eu já tinha, né? Eu já tinha falado que eu ia sair ali pra todo mundo. E daí ela falou: pode ser sua finalização, como a Luciene. Aí no final eu fiz, né, a minha gala assim, de despedida, que eu chorei horrores, não aguentei. Aí a parte que a Nicole vai lá me abraçar, não tinha essa parte do treino. Aí eu tomei um susto, na hora de eu beijar o tapete, dar tchau, a Nicole me puxando, o que foi? Aí eu e dou um abraço nela. Mas foi muito especial, foi uma responsabilidade grande. A Luciene é uma figura importantíssima na ginástica. Foi com ela que tiveram várias e várias e várias medalhas olímpicas. Então foi uma responsabilidade, mas eu fiz com muito amor e muito coração, assim. Isso é legal, porque o artístico na ginástica rítmica hoje em dia, no nosso código, é essencial. E você realmente interpretou um personagem, né? Eu acho muito bacana porque, por exemplo, para as minhas pequenas, lá na minha escola, as pequenininhas que estão começando, a maneira que a gente trabalha o artístico é talvez, agora vocês vão ser tal personagem, agora vocês vão imitar tal personagem. E isso que você fez com tanta maestria é por conta de toda a sua bagagem como ginasta, né? Ginastas são Sim, muito versáteis. sim, Ginastas podem ginasta ser são super. atrizes. E eu sempre amei essa parte da expressão, sempre amei me expressar desde pequena, colocar energia nas coisas. E ali foi um momento ali mais de descontração também, né? Não tinha competição, não tinha nenhuma pressão nem nada. Era um momento de se soltar e ser feliz ali. Legal. E assim, ó, sobre a sua identidade fora da seleção. Encerrou esse ciclo. Quando acaba, né? Quando a ginasta para, quem sobra da Débora? Pois então, esse foi o questionamento. E agora, o que eu sou, o que eu faço, pra onde eu vou, o que eu vou fazer, meu Deus? E você começa a ficar assim um pouco nervosa. Geralmente quando as ginastas acabam, elas fazem, né, um curso. Isso geralmente é isso. Chama para um curso, chama para uma coisa. E desde criança eu sempre amei coreografar, eu sempre amei montar. Eu sempre amei dar ideias nas minhas séries. No conjunto eu sempre amei dar ideias lá também. Eu tive umas oportunidades dentro do conjunto para quando na seleção, né? Quando as ginastas vinham lá montar algumas coreografias, eu montava algumas coreografias. Então eu tive essas oportunidades. E assim que eu parei, né, eu divulguei que eu queria, né, montar coreografias e fui tendo oportunidades, mas saber realmente o que eu era fora da ginástica foi um pouco difícil, porque eu ainda me sentia muito presente daquilo. Foram 7 anos ali full time, ali na seleção. Eu nunca tinha montado a minha rotina, eu sempre recebi um cronograma, alguém sempre falou, né, o que você vai fazer, como você vai fazer. Então, ter essa independência, essa autonomia foi difícil no início, né, de se organizar, de se adaptar, mas foi normal, assim. A atleta sabe aprender as coisas rápido, se adaptar rápido. Um ponto muito importante, eu comecei um curso do Comitê Olímpico do Brasil chamado PCA, Programa de Carreira do Atleta. Ele ajuda o atleta nessa transição de carreira, porque é um momento muito difícil. Eu vi ali pessoas de diversas idades, que já tinham parado um tempo, que já ainda estavam na ativa, ou que já tinham parado há pouco tempo, e todos assim com os mesmos questionamentos, se iam conseguir o mesmo sucesso como atleta, que caminho seguir, e quem eles eram realmente sem ser atleta, porque eu aprendi também lá que a gente vai ser atleta para sempre. Eu sou agora uma atleta que não estou em período competitivo, eu não sou uma atleta ativa agora, mas eu vou ser uma atleta para sempre. E os valores que o esporte me agregou, eu vou levar para sempre. Então, eu utilizo isso agora no meu novo trabalho, né? A resiliência, a capacidade de se adaptar às coisas, de resolver as coisas, todas as habilidades que o esporte me proporcionou, todas as experiências que ele me proporcionou, eu posso passar agora, seja no meu trabalho dentro do esporte, como coreógrafa, comentarista, árbitra, treinadora, seja como qualquer outro trabalho que eu possa seguir, qualquer outra vertente que eu possa seguir também. Você já tinha feito o curso de arbitragem antes? Como é que foi?
Nunca tinha feito nada de arbitragem antes. E quando eu fui para Natal montar uma coreografia lá para o clube de Natal, eu jantei junto com o Léo Paletó. Ele falou: faça curso de arbitragem, a inscrição vai até tal dia, faça. E, cara, eu fiz. E a Mônica também, a Mônica Queiroz, minha treinadora aqui do Espírito Santo, também tinha me indicado: Débora, faz o curso. E eu não consegui fazer o curso estadual porque eu já tinha um trabalho, eu estava viajando. Mas eu estava inscrita no nacional, eu estava ali estudando, trabalhando, estudando. Fiz a prova, gente, que nervoso que eu fiquei. Que era muito diferente, eu nunca tinha passado por aquilo. E um ponto de falar também, quando você, né, para o esporte, são muitas primeiras vezes. Eu tive a minha primeira prova de arbitragem que eu não sabia como eu fazia. Eu tirei a minha primeira carteira de habilitação, fiquei nervosa também. Então, tem muitas coisas para serem realizadas de pessoa também, não só Aham. de atleta. E os meus objetivos mudaram, porque antes, isso também foi um ponto difícil. Antes, aí eu agora, qual é o meu objetivo? Porque antes meu objetivo era ir para uma Olimpíada, era ir para um Pan-Americano, era ir para o Mundial, e agora? É um objetivo querer comprar um carro? É um objetivo querer fazer um curso? Eu fiquei nisso. Nossa, que objetivo ruim. Meu objetivo passado foi ir para uma Olimpíada. Então não é desmerecer o que você está vivendo agora também. Sim. E saber realmente equilibrar isso demora um tempinho. E graças a Deus hoje eu estou mais equilibrada, tá tudo de bem, tudo de boa. Foi uma construção também, um amadurecimento fora. E eu fiz o curso, graças a Deus, passei brevê 5, tô lá, arbitrei os primeiros brasileiros, também foi difícil, fiquei um Como foi? Me nervoso, conta. Como é que foi a primeira vez a arbitrar? mão dá um suador, meu Deus, eu tô no critério, minha nota saiu, minha nota não saiu, a primeira vez que chamou minha banca, o Jesus O que Cristo que eu chamou a fiz? banca, ai, minha nota não saiu, aí você fica nervosa O também, que que mas você você vai aprendendo arbitrou? Até agora, o muito. que que você já arbitrou? Já arbitrei DB, artística, execução. Só não arbitrei DA e linha. Falta pouco. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. E tá Mas tranquilo, você é vai uma aprendendo. emoção diferente, né? Uma Sim, você emoção, um vai nervoso aprendendo. diferente. Tem muitas pessoas que sabem muito. E isso é legal de aprender também. As pessoas falam: ah, é uma honra estar com você na banca. Gente, é uma honra estar com vocês também, porque vocês sabem mais do que eu. Eu quero aprender com vocês também esse lado agora. É legal você comentar isso porque ser ginasta e ser árbitra e ser treinadora são coisas completamente distintas. E você pode ter sido uma grande ginasta de sucesso e não saber arbitrar, né? E Isso é ficar verdade. nervosa quando for arbitrar. Faz parte, né? Mesmo porque ali aquela pressão da arbitragem é uma coisa que poucas pessoas comentam, né? O nervoso de arbitrar. É, dá nervoso também, por É o mais preparado nervoso. que você esteja, dá nervoso. Dá nervoso se você tirou um pouco a mais, tirou um pouco a menos. Dá nervoso porque você também lida com o sonho da menina que está apresentando. É triste ter que tirar É isso muita que eu ia nota se a menina falar. errou um monte. É É isso triste, que eu eu ia fico falar. Você, como triste. ginasta, né? Você sabe qual é a dor que aquela ginasta tá sentindo e você não pode simplesmente se compadecer. É a regra. É, quando a ginasta esquece a coreografia, eu morro de dó, gente. Eu morro de dó, mas eu não posso fazer nada. Aí eles têm que ser profissional, né? E dar a nota correta. Então, é difícil também esse lado de ser árbitra também. E sobre ser comentarista, me fala, como é que surgiu as primeiras oportunidades? Como que você começou a trabalhar com isso? Eu amo falar, amo me comunicar. Eu tive umas oportunidades na TV CBG, quando eles estavam aqui no Espírito Santo, eu comentei um pouco. E a Casé TV me convidou para comentar os Jogos Pan Júnior do ano passado. Eles tinham me convidado, se eu não me engano, para comentar o Mundial, só que eu estava ocupada, alguma coisa assim. E eles me convidaram para o Pan-Americano. Eu falei: nossa, na hora eu aceitei. E, né, estudei mais um pouco, vi como as pessoas tinham comentado antes. E eu gosto demais de falar e de falar sobre ginástica. Né? Poucas pessoas sabem assim da ginástica rítmica, os leigos. E falar de uma forma que eles entendam o nosso esporte, porque é um esporte ali que é difícil você entender se a menina foi bem ou foi mal. É quando você fala: ah, essa daqui vai ganhar, ela foi o último. E a outra que errou, ganhou. E as pessoas não entendem. Então, passar para eles dessa forma mais didática é bem legal. E eu amei comentar. E quando eu parei, eu queria, assim, estar desse lado da ginástica. Assim, eu quero contribuir com a ginástica, eu quero falar de ginástica, eu quero estar dentro do esporte. E eu quero tudo que esteja ao meu alcance. Né? Eu quero ser árbitro, também quero comentar se tiver oportunidade, quero trabalhar com um grupo, quero ser treinadora aqui, quero ser coreógrafa. Então, a ginástica me encanta e eu quero ajudar ela de todas as áreas. Legal. Você sente vontade, então,
de ter esses objetivos como treinadora, como coreógrafa. Esses são os seus novos objetivos. Quais são os próximos passos de Débora Medrado? Que me conta tudo. Oh my God. Bom, minhas agendas já estão fechadas aí para treinamentos e tudo. Chique, tá? Juro, bem fechadinhas. Mas isso está sendo bem legal. Quando eu acabei, nesse ano agora passado, as pessoas foram me convidando mais acredito que pelo currículo. Por ser uma atleta da Olímpica e ex-atleta da seleção brasileira. E quando eu fui realmente convidada de novo para os clubes ou em novos clubes, as pessoas me olham como realmente uma nova profissional, pelo meu trabalho também. Isso é muito legal. Eu aprendi no curso do COB que grandes atletas, eles realmente talvez não virem grandes profissionais. E esse é o ponto. Não é porque você é um grande atleta, que você tem um grande currículo, que você vai ser convidada para tudo. Você também tem que mostrar resultado. E é isso que eu venho buscando. Eu venho buscando entregar bons trabalhos, seja em qual área eu queira seguir, né? Suprir ali o que a pessoa me pediu, entregar um pouco a mais, ser uma inspiração. E tá sendo muito legal, porque em cada lugar que eu vou, eu me sinto muito amada, muito admirada pelas meninas. Elas olham assim para mim com o olho brilhando. Nossa, várias meninas começam a chorar quando me veem. Não, menina, me dou um abraço, não chora. Então, sabe, esse lado humano me encanta também. Trabalhar com gente é uma delícia. Trabalhar com crianças é uma delícia, né? É uma experiência de um amor genuíno que elas sentem. Às vezes você dá uma bronca ali e no final do dia elas vêm e entregam uma cartinha pra você. Ai, são É muito muito queridas. gostoso. E É ainda faz a muito gente rir gostoso. horrores. Eu rio Aham. muito. Eu rio demais. Tem até que parar de rir, que eu não aguento essas crianças, não. E agora umas curiosidades. Que eu particularmente tenho, mas garanto que quem tá ouvindo também tem curiosidades. Quem era a mais disciplinada da seleção brasileira de quando você estava lá? Cara, Nicole, minha melhor amiga, muito disciplinada. Minha inspiração de disciplina, juro. E a mais engraçada? A Júlia era muito engraçada, mas eu também era engraçada. E qual que era a série que você mais gostava? De todas da seleção. Nossa. Vou falar a última que a gente apresentou, a Olímpica, não tem como. Futebol era legal. Não era legal de fazer nos dias chuvosos e calorosos, mas era uma série legal. Eu lembro de uma curiosidade dessa série, a gente estava em Milão e a música é Tropical, Samba do Brasil, é muito famosa ali na Europa. E quando a gente estava, a música trocou e começou a cantar, a torcida inteira cantou, assim. Eu me arrepiei dentro de quadra, até que eu pensei, meu Deus, concentra. E era uma troca, concentra. E, cara, todo mundo cantou muito forte. Ali foi sensacional. Foi uma das melhores sensações dentro de quadro. Então, essa série é super especial. E a música que mais te marcou? De qual série? Vou ter que falar outra olímpica, então. Eu já falei uma, vou ter que falar outra. A da Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody. Ela é muito legal. E tinha um remix de Brasilidade, então era mais legal ainda. Agora você como coreógrafa, você tem esse olhar diferente para a música escolhida? Porque eu sei que como ginasta, sim, vocês participavam ali, né? Ouviam a música, davam a opinião, mas agora você como coreógrafa, você vê que a música é um fator determinante na hora, né, de montar a coreografia, aquela música que a menina vai sentir mais facilidade de fazer as mudanças dinâmicas, onde o passo de dança encaixa melhor. A música é relevante. Sim, a música é muito importante. Hoje, realmente, precisa de uma música que tenha um pouco mais de mudança de dinâmica por conta do código. Eu gosto também sempre de falar de criança, música de criança, porque tem muitas crianças que usam música de adulto, então isso eu não acho legal. Sempre que eu posso dar a minha opinião para quem eu vou montar, eu dou a minha opinião. Se a pessoa vai aceitar ou não, daí já não tá mais comigo. Quando as pessoas me perguntam também, eu sempre falo, olha, eu gostei dessa música, achei ela legal, ou quando eu tô lá, eu vejo que a menina é muito lentinha. Olha, essa música tá um pouco rápida para ela. Então, eu passo esse feedback para ser o melhor para ginasta. Mas também, às vezes, a treinadora tem outro objetivo. Não, pode fazer rápida, que ela vai trabalhando. Tem isso também. Acredito que cada treinador trabalha com a sua estratégia, conhece a sua atleta. Eu tô ali só para agregar mesmo. E voltando nas curiosidades, qual foi a competição que teve assim o bastidor mais caótico? Algo que aconteceu que você falou, não, não tô acreditando. Oh, meu Deus. Ai, são vários. Ai, uma um pouco caótica, cara. Acredito que Romênia 2022.
a gente chegou um pouco em cima da hora. E o jet lag pegou muito. Então a gente estava assim, tipo, eu estava tipo zumbi treinando. Tava muito. Nossa, foi uma das piores sensações, cara. Eu tava tipo, eu não senti o aparelho, eu não vi o aparelho direito, tava um pouco lenta, sabe? Parecia que eu tava dormindo, as meninas passando mal. Então não foi muito legal, a gente também não competiu muito bem. E quando a gente acabou na Romênia, a gente, meu Deus, Romênia. E quando a gente voltou no ano seguinte, o objetivo era ressignificar a Romênia. Então, gente, ressignificar, ressignificar, ressignificar. Ressignificamos muito bem, porque saímos de lá com um ouro, uma prata e um bronze. Então foi ótimo. Agora eu amo Romênia. Agora, para encerrar, me conta o que a GR te deu que nenhuma medalha explica. Me deu muitas habilidades e valores que eu vou levar para minha vida toda. Mas além disso, ela me deu outra perspectiva de vida. Eu não sei o que eu seria fora do esporte, eu não sei que caminho eu seguiria. E o esporte ele me apresentou o mundo, ele me deu muitas possibilidades e oportunidades que eu não sei, que eu acredito que realmente não teria se não fosse ele. Foi viajar para outros países, conhecer outras culturas, ter grandes oportunidades. Eu com 23 anos, eu tenho um nome dentro do esporte, então eu posso seguir nesse caminho, mas eu também posso seguir outro caminho se eu quiser outro emprego, porque eu sei que eu vou ser bem-sucedida, porque o esporte me ensinou isso. Com muito trabalho, você vai conquistar as suas coisas. Então, nossa, eu não sei o que o esporte seria se eu não sei o que eu seria realmente se eu não tivesse entrado nesse mundo do esporte, se os meus pais não tivessem sonhado o meu sonho junto comigo. O que você falaria para uma menina, para uma criança que está lá começando na ginástica e tem esse sonho de vestir o uniforme da seleção brasileira? Eu falaria que os meus pais falaram para mim, se divirta, porque o mais importante é o processo. E quando a gente chega no sonho, a gente chegou no sonho, parabéns, mas todo o processo, não adianta ser sofrido, ser, né, aquela coisa tão difícil, não, divirta-se, seja feliz. Eu fui muito feliz durante o processo. Não importa quantos obstáculos, adversidades, problemas eu tive, eu fui muito feliz. Por isso que eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso. Porque quando eu cheguei lá, né, eu amadureci muito nesse processo, cara, eu vi que eu podia tudo que eu quisesse na minha vida, se eu trabalhasse muito, se eu me dedicasse muito, se tivesse muito foco, concentração, dedicação e muito, assim, diversão mesmo durante o processo. Eu me diverti muito, tentei fazer com que o processo fosse o mais leve possível. E hoje, qual que é o seu maior desafio estando agora do outro lado da quadra? Oh my God, meu maior desafio. Difícil. Eu acredito que agora deve ser isso também, equilibrar, conseguir ali colocar minha agenda em dia e também, porque eu quero fazer muita coisa agora. Depois que eu entendi o caminho de, continuo estudando, continuo se capacitando, continuo fazendo. Eu quero fazer muita coisa. Então, eu já tenho um curso marcado para a semana que vem. Eu já quero ver outro curso da próxima, que eu estou fazendo outro curso. Então, eu realmente quero me capacitar e estar por dentro daquilo. Realmente, eu tenho um lugar de fala como atleta. Eu sei o que eu estou falando ali para a pessoa, o que eu estou fazendo. Mas eu quero ter mais. Eu quero ter mais lugar de fala, eu quero me sentir mais capacitada. Então, agora eu consegui conciliar tudo para realmente, né, ir cumprindo as metas, os objetivos e me capacitar muito bem. Legal. E assim, você já falou toda a sua história, que é uma história que claramente deixou um legado, mas você, se você pudesse descrever qual é o legado que você gostaria de deixar para a ginástica rítmica brasileira, qual seria? Eu acredito que seja feliz mesmo durante o processo e vá em busca dos seus sonhos, não importa o que aconteça, porque não importa qual era o obstáculo, eu sabia que eu era capaz daquilo, a minha autoconfiança era muito grande, eu confiava muito em mim, no meu trabalho. Eu confiava muito em Deus, dos planos que eles tinham para mim. Então, a minha mãe sempre orou muito, ela me ensinou isso. Eu sempre conversei muito com Deus, sempre acreditei muito nele, nos planos que ele tinha para mim. E fé, com trabalho, com tudo, com sonho, eu acho isso muito importante. Eu acreditava em mim, eu acreditava em Deus, eu acreditava no processo, eu acreditava nos meus treinadores. Então, é acreditar e trabalhar muito. Débora, muito obrigada de coração. Sou imensamente grata por você ter aceitado ter esse bate-papo comigo. Você que é o sorriso da ginástica rítmica brasileira, trazer um pouquinho da sua história, né, compartilhar um pouco da sua história
Mesmo que por uma horinha que a gente conversou aqui, deu para falar bastante coisa. Sei que tem muitas outras histórias e muitas outras coisas, então as portas estão abertas sempre que você quiser retornar para trazer também um pouco do seu novo trabalho, dos novos desafios, agora estando do outro lado da quadra. Seja sempre muito bem-vinda aqui e obrigada de coração. Ah, Maju, imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar mais um pouco da minha história de ginástica, que eu amo falar de ginástica. Foi tudo de bom.